Imagina o final de semana vai ser tenso pro Lula, hein? Ele ficou tentando de todas as formas escapar da reunião com o Trump. Pois bem, nesse final de semana, Flávio Bolsonaro estará nos Estados Unidos da América no CPAC que acontece em Dallas. Donald Trump também estará. Com certeza haverá o encontro dos dois, né? E a imprensa já está no desespero, tentando passar, principalmente os jornalistas pró-Inácio, tentando passar uma pano, não, que tinha química e tal, e o Flávio estará esse final de semana com o Trump, desesperados. O tal do Vieira teve que avisar o Marco Rubio que o Lula é contra, né, ver facções terroristas aqui no Brasil, né, como criminosas, ainda mais depois da fala dele, né, que o Brasil vai ser exemplo ao crime organizado, que acabou saindo. Jornais falam que foi uma gafe. Será que foi uma gafe? Vou mostrar tudo aqui para vocês. O final de semana surpreende, meus amigos, o encontro. E o pessoal já desesperado, principalmente da turma do Lula. Nem ele se encontrou com o Trump lá nos Estados Unidos e o Flávio Bolsonaro estará com ele esse final de semana. Vou mostrar tudo aqui. Solta o dedinho no like, vem fazer parte da nossa família. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Gente, antes de começar, rapidinho, informar que eu perdi 20 quilos com esse produto aqui. Ajuda muito, principalmente naquele momento de ansiedade. Quando a gente quer fazer um regime, a gente fica 1, 2 dias e no terceiro, quarto fica complicado, né? Vai dando aquela fome e tudo mais. O Slim Fever serve justamente para isso, para conter aquela ansiedade que a gente fica. E também para queimar a gordura de muitos alimentos que às vezes a gente acaba consumindo. Em 2 meses, eu passo sempre aqui esse produto porque me ajudou bastante. Eu sei como foi difícil, né, emagrecer sem o Slim Fever. Por quê? A gente atinge uma certa idade, principalmente depois do 40, é mais difícil emagrecer. E eu pratico atividade física todo dia e não estava conseguindo emagrecer. Não é um produto apenas, uma propaganda apenas. É um produto que me ajudou a perder medidas. E se me ajudou, com certeza vai ajudar você também. Né? A gente faz, né, sempre um prognóstico, né? E a gente consegue sim, conseguir perder 20 quilos em menos de 2 meses. Menos de 2 meses. Tenho certeza que você vai conseguir também. Eu estou colocando as fotos aqui para vocês verem. Né? O produto é muito bom, né, e ajuda realmente a gente ter uma outra qualidade de vida. O link está aqui logo abaixo. Quem tiver interessado, realmente uma ótima oportunidade para ficar esbelto, ficar magrinho e ter aí, né, muita qualidade de vida. Link aqui logo abaixo. Você imagina como o bicho estava borrando na carçola para ter que informar isso aqui para o Marco Rubio, hein? Vieira diz aos Estados Unidos: somos contra ver facções como terroristas, né? Gente, que gentalha que tá aí nesses lugares tão importantes. Gentalha da mais baixa categoria, né? Imagina esse sujeito aqui, né, tendo que informar para o Marco Rubio que eles são contra denominar facções do crime como terroristas, que são. Queimam pessoas, né, nos tal de micro-ondas, pessoas vivas, todo tipo de barbárie o crime organizado faz aqui no Brasil e a gente vê. E uma coisa que a imprensa não mostrou, né? Se fosse do lado do Bolsonaro, com toda certeza. O que fizeram com aquele casal que era residente lá do Morro, tal, que apoiou o presidente Bolsonaro em 2022, né, a barbárie que fizeram. Tem imagens aí em várias redes sociais, a gente não pode colocar aqui, obviamente, né, por causa do problema. Facções terroristas, né? As coisas mais atrozes. Mas em 2022 a gente viu, né, o que eles estavam fazendo para poder tentar eleger o Lula, né? A discordância foi comunicada ao secretário de Estado Marco Rubio. O ministro disse à Globo News, Vieira, que confirmou o posicionamento formalmente, para ele existe uma diferença. As facções visam obter dinheiro e os grupos terroristas têm objetivos políticos. Não. Os dois grupos, aqui no Brasil, entranhado na política brasileira, e os caras falando que não, o objetivo deles é só obter dinheiro. Gente, é uma barbaridade, né? Mas os Estados Unidos já estavam cientes que o Brasil agiria dessa forma, né?
Isso aí é bom pro Flávio Bolsonaro. Então, ainda mais agora nesse final de semana. Foi o Marco Rubio avisar, a imprensa começou a noticiar. Trump e Flávio Bolsonaro são aguardados no CEPAC dos Estados Unidos. Cenário político internacional volta os olhos para o Texas, onde acontece a edição do CEPAC, considerado o maior congresso conservador do mundo. O evento começou na quarta-feira, vai até sábado, reunindo lideranças parlamentares e influenciadores políticos de diversos países. Com certeza, tanto o Flávio quanto o Trump, né, eles estarão no CEPAC amanhã. Né, e é previsto o encontro dos dois. Entre os nomes aguardados para discutir, né, e discursar está o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, figura central do conservadorismo global. Também são esperados, né, Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, e também o Eduardo Bolsonaro. Eduardinho também vai estar lá. O encontro tem servido ao longo dos anos como um termômetro político e espaço de articulação entre lideranças, especialmente em um momento de reorganização das direitas ao redor do mundo, né? Isso é visto nitidamente. A imprensa, desesperada pelo possível encontro, né, já disse, ó, que não, o Lula tem essa química e também está esperando uma reunião, não vai ser só o Flávio e tal. Olha o desespero dos caras. Yuri, e a gente vai seguir falando sobre política, mas agora política de Brasil e de Estados Unidos. Olha como se conectam. O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro, ambos pré-candidatos à presidência, estão disputando entre si acesso, proximidade com o governo de Donald Trump. Eu exemplifico aqui. Hoje, Flávio Bolsonaro participa do CIPEC, que é um dos maiores eventos em que se reúnem conservadores de todo o mundo. Então, Flávio Bolsonaro foi com um grupo até de parlamentares aqui do Brasil para os Estados Unidos. Esse evento acontece em Dallas, no Texas. Lembrando, o último evento do CEPAC, no ano passado, né, que estava lá o Eduardo Bolsonaro, tal, lembra que o Trump mandou um abraço para o presidente Bolsonaro, diz estimar muito o Eduardo Bolsonaro. Lá estava, né, o Eduardo Bolsonaro na época, né, a conjuntura política era totalmente diferente com a que está hoje, e agora nós teremos a presença do Flávio. A imprensa aí, né, tentando de todas as formas minimizar o caso, porque o Lula, obviamente, né, não estará nos Estados Unidos. Eu acredito até que o Lula não tem nem coragem de ir para os Estados Unidos. Né? Ele inventa todo tipo de desculpa, todo tipo de situação, porque ele sabe que a coisa pode feder para o lado dele. O tal do Petro, né, que esses dias atrás esteve na Casa Branca, entrou pelos fundos da Casa Branca. O Trump fez ele entrar pelos fundos, não tradicionalmente quando ele recebe líderes, né, que entram pela frente. Né? E depois, logo umas 3 semanas após, o Trump começou, né, a mostrar para o mundo inteiro que ele praticamente, o presidente da Colômbia, o maior aliado hoje do Lula aqui na América do Sul, as coisas bárbaras que esse sujeito faz. Né, totalmente leniente, participante, né, com o crime organizado que acontece aqui na América do Sul. O Trump está indo por camadas. O Brasil, como é um país mais delicado, ele está deixando por último. Vejam bem, Venezuela, ele resolvendo em Cuba, agora a Colômbia, depois, fatalmente, daqui a alguns meses. Porque, de repente, se ele faz alguma coisa agora, há tempo do Lula se blindar, principalmente com essa imprensa toda que a gente observa. O Trump é astuto, principalmente depois que ele viu que a questão da tarifa não deu certo. Magnitsky, né, que ainda é uma possibilidade de acontecer. Esses dias o Metrópolis estava anunciando através da Andressa Matais e o André Schauders. Então tem muita coisa acontecendo nesses bastidores, meus amigos. Né? O fato é que nada que o Lula faz, ele consegue obter êxito. Olha, a pesquisa GERP de hoje coloca novamente o Flávio já com uma liderança até maior. Flávio tem 48% e Lula tem 45% no segundo turno, aponta o Instituto GERP de hoje. Pesquisa que saiu hoje, agora há pouco aí, vai ser muito divulgada aí nas redes sociais, todo mundo vai repercutir bastante essa pesquisa, né? Olha só, Lula é o candidato mais rejeitado entre os eleitores. Flávio Bolsonaro é o segundo, obviamente, né? Os mais bem colocados são os mais rejeitados, só que o Lula lidera com 51% de rejeição, o Flávio tem 45%. Né? E isso aí, com toda certeza, né, meus amigos, define números, né? Por isso que o Flávio está na frente, olha lá. Todo mundo já divulgando, comentando essa pesquisa que acabou de sair, né?
Entre os dois aqui, ó. Segundo turno, Flávio 51%, Lula 48%. Então a gente vê aí que o Flávio está conseguindo avançar. Apesar de todas as barbaridades que a gente vê, né, muitas vezes contra a campanha, porque esses elementos utilizam a máquina poderosíssima, né, para poder tentar levantar o Lula, mas nada está dando certo. Inclusive, quando ele pega um microfone na mão, olha só, Lula culpando o Pix, o celular. Gente, o cara tá... Eu falo para vocês, ele não tá bem. Ele culpou cachorro pela dívida das famílias brasileiras. Olha lá, em mais um discurso de improviso, Inácio demonstra que dará muito trabalho para marqueteiros na campanha, diz a Andressa aqui. Para Lula, basta tirar o Pix, o celular e os cachorros para resolver o problema do endividamento brasileiro. O sujeito demonstra que vai dar, conforme eu disse, né, ganha um eleitor que pode decidir seu voto com base no que pensa o candidato. Quem tem ou já teve dívidas sabe o quanto afeta toda uma família, o quanto é difícil deitar a cabeça. Gente, ele chegou nos chineses que estavam lá no evento, acho que vocês já devem ter visto aí em muitos locais, culpando os caras, né, primeiro os brasileiros por essa questão de cachorros aí, para chineses. Sendo que lá na China a gente sabe que os caras até comem cachorro. Olha lá. Estou escutando direito, Lula disse que o problema do Brasil é que as pessoas gastam R$500 com cachorro. Faz uma comparação esdrúxula dizendo que a China não sofre com esse problema, fazendo alusão ao fato da China que se come carne de cachorro, algo que muito tempo atrás as pessoas começaram a fazer na Venezuela. Olha que barbaridade, gente. O cara tá surtado. E eu desconfio que tem uma coisa a mais. Dá o microfone na mão dele que é a melhor situação. Ele se revela. Na China não deve ter esse problema. Mas aqui no Brasil, nós gostamos muito de cachorro. Eu tive cachorro a vida inteira. Meu pai tinha muito cachorro. Eu tinha muito cachorro. Sabe? Só para você ter ideia, quando eu casei com a Marisa, eu fui morar numa casa de 33 metros quadrados. Eu, a mãe Marisa e 3 filhos e 2 cachorras. Agora que tem um cachorrinho, o cara tem que levar o dentista para cuidar da boca dele. Ninguém aceita que a gente dê mais resto de comida. Ela faz pegar resto da comida e colocar para o cachorro lá fora. Não, agora não. Agora os cachorrinhos querem dormir com a gente. Não é isso? Quer dormir e tem que estar limpinho. Você tem que dar um banho uma vez por semana, uma vez por mês. Você tem que levar ele no veterinário. E tudo isso vai aumentando, sabe, um sequestro do nosso salário. E a gente não se dá conta. Só se dá conta no final do mês. Então, nós estamos tentando encontrar uma saída. Cara, é indecente esse homem, né? É indecente. É uma borracha atrás da outra. Então, que a pessoa tá cuidando do seu animalzinho e tal, né? E o problema é a cachorrada. O problema é a cachorrada aí, né? A cachorrada dele com o povo brasileiro, esse é o fato, né? Compartilha esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho no like, vem fazer parte da nossa família, se inscrevendo aqui no canal. Daqui a pouco eu tô de volta com mais notícias e informações aqui no canal Pai e Filhos.